Vamos lá, galera. Equinix. Então, o Rich aí de mais ou menos 23 anos, IPO mais ou menos 20 anos. Gigantesco, né? Como eu falo, os REITs são empresas, muitos deles. Market cap aí de mais 60 bilhões, listados na Nasdaq. E entra como diversificado, mas é do setor de data center, né? Então ele provém aí data center, serviço de data center, né? Colocation e tal. E antes de a gente analisar aqui os dados, vamos à apresentação do segundo trimestre. Então tem aqui alguns dados, vamos dar uma olhadinha. Ó. Falando aqui. Aqui não tá falando nada. Aí vem falando, ó. Muito focado em TI, né? Ó. O que vem aí também em relação às novas tendências, né? 5G, Big Data, inteligência artificial, digitalização de muitas coisas, né? Muitos setores estão digitalizando. Storage em nuvem também, isso aí já está ficando bastante comum nas nossas vidas, né? Então ele está preparado aí para essas novas tendências futuras. Aqui tem mais ou menos aí a expansão dele aí em 26 países, né? Então ele não está somente nos Estados Unidos, ó, ele tem aqui ó, no Rio de Janeiro, inclusive São Paulo também tem. Eu lembro que eu já trabalhei na Log, que depois foi comprada pela Equinix, que era uma empresa de data center. E aí eles tinham um data center no Rio e em São Paulo também. Então acredito que seja pela Log, que era ex-Alog, né? Que eu trabalhei. Então era um setor muito interessante, uma empresa muito legal. E é interessante esse setor, né? Eu trabalhava com TI lá. Só que logo que eu me formei, que eu desisti e fui partir para finanças, que era o que eu realmente gostava, né? Mas o que é interessante é a gente ver que, cara, a quantidade de países, né? De empregados, de países, até na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá. Então ele é bastante diversificado. É uma empresa realmente gigantesca, né? 62% de receita recorrente, isso é muito importante também. Ó, uptime de quase 100%, então 99,999%. Bizarro, né? E os top 10 clientes são responsáveis mais ou menos por 18% das receitas recorrentes. Então, é uma empresa gigantesca, né? Muito interessante. Aqui, ó, o AWS, 43% de market share, né? Da Equinix e o AWS aqui. No Azure, cadê aqui, ó? Equinix, Google Cloud 43%, Oracle 51% e Azure 50%, né? Então, 40% mais ou menos aí desses principais servidores aí estão na Equinix, né? Então isso é muito interessante. Né? Estão em algum data center dela, né? Estou tentando trazer o que eu estou vendo aqui de mais importante para vocês. Né? Sustentabilidade, aí vem falando essas coisas, né? Aí vem falando um pouquinho aqui do crescimento, né? Também da receita, principalmente, que é o amarelinho. Aí os REITs, como eles têm grandes distorções, né, de venda, de imóvel e tal, depreciação, eles normalmente utilizam aí ou o EBITDA ajustado ou o FFO ajustado, né? Então a gente vê aqui que os dois vêm crescendo, tanto o EBITDA quanto o FFO. Mais importante o FFO do que o EBITDA. E dá pra gente ter uma noção aqui melhor, né? Olha lá, grandes empresas aí também. Isso aqui é o quê? Caraca, 70 trimestres consecutivos de crescimento de receita, né? É um absurdo. É muito absurdo. 95% de receita recorrente, 90% de booking from existing customers. Sei lá, não entendi muito bem isso não. Aí falando um pouco do Covid, que também não foi muito impactado, né? Esse aqui foi um setor que não parou também, junto com outros que foram bastante resilientes. Tá? Então, data center não teve que parar. E também aqui mostrando um pouco da receita, né? Da receita consolidada da empresa, do tamanho em relação às empresas. Então, a gente vê aqui que mais de 1 bilhão, com empresas que faturam mais de 1 bilhão, quase 70% da receita. 13% com empresas que faturam entre 100 milhões e 1 bilhão, 3% aí de 50 milhões a 100 milhões e abaixo de 50 milhões, 17%. Então tem muita empresa aí que fatura menos de 50 milhões. Né?
Então você vê como ela é diversificada, apesar de ser concentrada aí em grandes empresas. Mesmo assim, ó, pegando os setores que foram bastante, é, foram bastante afetados pelo Covid, né, pela pandemia, que foi lá viagem, né, lazer, turismo e tal, varejo também, que foi muito fechado. Aqui a energia que ele está falando pode ser também questão de petróleo, gasolina, foi afetado e tal, né? Porque energia elétrica eu não vejo muito como ter sido afetado, né? Acredito que não tenha sido muito afetado. E aí a gente vê que 97% quer dizer, somente 3% dos clientes são desses setores. Então, ela é muito diversificada, né? Por isso que ela não sofreu tanto. Aqui vem falando um pouco dos mix de receita, das fontes, né? Isso é muito importante, uma das coisas que eu falo lá no meu curso, né? Que é você analisar as receitas da empresa que você é sócio, como ela ganha dinheiro. Então você vê a parte de redes, a parte de serviço financeiro, conteúdo de mídia digital, serviço de TI. Então é bastante diversificada, né, em termos de vertical. Questão de receita recorrente aí, ó. Bastante recorrente, né? Você vê que ela falou que era 95. Acho que eu li lá 62 era outra coisa. Mas não vou voltar lá não. Olha lá, os top 10 clientes, redes, serviços de TI. Um churn muito baixo, né? Isso é muito importante. Ó. 2%, 2,3%, 2,4%. Ou seja, são de clientes que cancelaram a assinatura ou algum serviço dela. É muito baixo o churn, né? É o percentual de retenção. É... Aqui. Aqui ela vai me explicando um pouquinho das fases, né? Normalmente ela pega um local, faz uma fase um, depois ela vai lá e faz a fase 2, depois a fase 3. Ela vai expandindo conforme as vendas vão acontecendo, a necessidade dos clientes. Então isso é importante. Eu lembro que eu trabalhei nessa área, né? Então eu lembro que era assim, né? Digamos que a empresa comprou lá um galpão de 1.000 metros quadrados. Sei lá, tô chutando aqui, né? Sei lá, 10 mil metros quadrados. Ela não vai pegar todo esse galpão e enfiar lá de máquina, né? Ela vai fazendo aos poucos, em fases, tá? Então não sei se. Eu lembro que tinha uma imagenzinha aqui que explicava isso. Deixa eu ver se tem aqui, pera aí. Só para eu explicar essa questão da fase para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Normalmente ela vai lá, contrata um galpão desse tamanho aqui. O que ela faz? Ela não pega todo esse galpão aqui e enche de máquina. Por quê? Porque demora um tempo, essas máquinas têm custo, demanda energia, custo de operação, suporte, tudo isso. Então o que eles fazem? Eles dividem em fases. Então eles fazem uma fase um, colocam aqui as máquinas, ou pelo menos o espaço, a infra necessária para receber as máquinas, e aí começa lá a equipe de vendas a vender. Vende, 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 preencheu isso aqui, começa a fase 2, né? E aí eles começam a preencher aqui, vai lá, colocam a infra necessária e tal, toda lá o colocation da vida, né, para colocar os equipamentos, o suporte, tudo para poder começar. E vai lá a equipe de vendas, vende, 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 lotou isso aqui, vai para fase 3. E com isso, a empresa consegue fazer tudo com uma certa previsibilidade maior do que se chegasse aqui e ocupasse todo esse espação aqui de equipamentos. Né? Tem um delay aí entre a ocupação, né, do espaço com os equipamentos, né, e a necessidade de outras empresas. Então é mais ou menos assim que funciona esse setor. Aí vem falando que ele vem desenvolvendo também, parte de receita recorrente, papapá. Aqui ele vem falando, mostrando que os 55% dos data centers lá, dos locais são donos e 55% são alugados, né? Ele é dono e o resto é alugado. Aqui ele vem falando algumas vantagens de alugar, né? Então, se tiver, tipo, restrições aí geográficas, também de não ter que ficar comprando, por exemplo, data center em outros países, ele pode alugar simplesmente. Se a operação não der certo em outro país, ele vai lá e tira e pronto, né? E diminui esse risco de capital, né? De você chegar em outro país, comprar o imóvel e tal, tem toda aquela burocracia, ao invés de alugar e conseguir locar e fazer tudo muito mais rápido, né? Aqui me falando também do controle aí, né? Da dívida. Papapá. Falando que ó, 98 dos 214 data centers ele é proprietário. Né? Aqui me falando um pouquinho da estrutura da dívida, algumas seniors note, seriam mais ou menos umas debêntures da vida. Mas tá bem tranquila, 3.3, né?
Em relação ao EBITDA ajustado, tá tranquilo. Aí vem falando aqui, porque você deve investir no equity, na Equinix, né? É, mudança para cloud das empresas, né? Ele tem escala global, que ele atua em vários países. Aí vem falando aqui também do crescimento do FFO, per share e sustentável, né? O crescimento sustentável. Mostrando aqui um pouco do guidance, aí teve o resultado do segundo trimestre e aqui o guidance por terceiro. Obviamente vai recuperar, né? Como ele não sofreu tanto, ele vai continuar aí o crescimento dele, né? O que pode dar uma travada um pouco no crescimento é a expansão das empresas, né? Porque muita empresa foi afetada e tal, essa questão aí da pandemia, mas tem tudo para se recuperar. Então, o guidance agora é muito difícil de ser cumprido, né? De até ter alguma previsibilidade, mas como o setor não foi tão afetado, eles já estão esperando aí um crescimento de receita de 1 a 3%. Falando aqui o pagamento de dividendos, ó. Payout, papapá. Aqui vem falando algumas operações. Aí foi aquele gráficozinho que eu expliquei, né? Vou fazendo por fases. Isso aqui é interessante também, ó, que eles mostrando a previsibilidade de custo, né? Isso é muito importante em relação à receita, né? Então, a gente vê que os custos em relação à receita sempre ficam nessa faixa aí de 11, 12%, 10%. Então, isso aí gera uma previsibilidade muito grande, né? Isso aqui é extremamente difícil de fazer, né? De você calcular a potência necessária, o aluguel, os custos lá de luz, manutenção, tudo isso é difícil calcular. Então eles conseguem mesmo assim manter tudo aí dentro de um certo padrão. Então enquanto a receita cresce, os custos eles vão crescendo mais ou menos se mantendo estável na mesma proporção, né? Então isso é muito interessante eles conseguirem isso aqui. Isso gera muito valor para o acionista, né? E falando aqui do questão operacional, né? Ó, América do Sul, cara, é uma boa parte aí, né? Cadê? Onde eu vi isso? Aqui ele vem falando aqui as cidades, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, conforme eu falei, tem alguns dados que não dá muito para ver. Aí vem comparando aqui as receitas, você vê que em relação ao primeiro trimestre e os outros trimestres, praticamente crescendo aí todo trimestre, né? Então, não foi afetado pela pandemia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, acho que não, né? Aí isso aqui é mais os balanços, que a gente pode dar uma olhadinha por aqui, que fica mais fácil, né? Olhando aqui os 3 meses de 2020, deixa eu ver lá, né? Cresceu aí a receita e tal. Vamos ver o lucro aqui. O lucro caiu, vamos ver por quê, né? Teve algum não recorrente ou não. Obviamente teve um gasto maior aqui. Também aumentou um pouco os custos, né? Então o lucro operacional cresceu, vamos ver. O lucro antes dos juros que sofreu um pouquinho mais, né? Estranho, né? Acho que eu já sei o que é. Acho que eu já sei o que é. Eu acho que já sei. Porque é o seguinte, galera, nem tudo vem desmembrado aqui como é que é o nome? Na DRE das estoques, né? É isso que eu vou explicar lá no curso também. Vocês pegarem aqui e diminuírem, né, tá faltando alguma coisa aqui no meio, que no caso é o Other Income Expensive, né? Que seriam as outras aqui, ó, despesas, tá? Mas muitas vezes não vem especificado aqui. Então muitas vezes não bate. Se a gente tirar tudo isso aqui, não vai chegar aqui, né? Então tem algumas questõezinhas, é isso que eu vou explicar lá no curso, por que não vem, né? Então aí fica entre aspas, aí, essas despesas meio que embutidas e a gente não consegue ver direito, né? Por isso que a gente estava falando que tem algumas diferenças do padrão lá dos Estados Unidos para os outros padrões contábeis, né? Essa é uma das diferenças. Mas olhando o lucro, permaneceu meio estável. E o que importa no caso seria o FFO, vamos ver se ele dá aqui.
A FFO que ele chama, né? Aí, ó. O que importa é que o FFO aumentou, né? Então, é isso que importa. Tirando as distorções aí que interferem no lucro, né? Aqui, ó. Aumentou bem, né? Então é isso, galera. O Equinix é um dos tops aí também do setor de data center. Então esse é um setor que dificilmente a gente vai ver no Brasil, porque ele detém aí pelo menos alguns dos maiores data centers do Brasil. Você vê que a cotação no Covid foi afetada, mas não tanto, né? Você vê que caiu aqui, ó, 650 para mais ou menos 500 ali, mais ou menos. E aí já voltou tudo, já está praticamente no topo histórico de novo. Longo prazo aí, FFO com cotação também muito tranquila. Crescendo aí todo trimestre, é muito interessante, né? O FFO e a cotação vai seguindo, não tem jeito. No longo prazo, o que eu acho que aconteceu foi que lá em 2000, se a gente pegar a cotação aqui, lá em 2000 ele fez o IPO mais ou menos aí, ó, 17/8/2000. Então, foi praticamente ele no auge da bolha da Nasdaq. E aí, a cotação desabou, né? Saiu lá de 400 para mais ou menos $10. Caiu aí uns mais de 90%. E aí só voltou a subir lá para mais ou menos 2003, né? Depois da crise. E aí começou a subir mesmo e até agora não parou. Mas o retorno histórico ficou distorcido por causa, eu acredito dessa questão, né? Aqui olhando os balanços, a gente vê um REIT muito tranquilo, né? Receita crescendo e tal, mas você vê que depreciação e amortização metade do EBITDA, já fica bastante distorcido o lucro. E aí olhando o FFO, que é o que realmente importa, a gente vê que muito tranquilo, né? Praticamente linha reta para cima no longo prazo. O dividendo vai acompanhando. Você vê que não tem um histórico de dividendo muito grande. Por quê? Porque como dava prejuízo até há pouco tempo, o REIT ele tem que distribuir uma parte do lucro, né? E se ele der prejuízo, acaba não podendo distribuir. E aí depois arrumou a casa e tal, começou a distribuir mais ou menos aqui em 2014. E desde então vem crescendo o dividendo direto, né? Dividend yield também, mais ou menos, né? O FPS também, tirando as distorções, é muito tranquila, vem crescendo. Tem essa distorção aqui por causa dos prejuízos passados, né? A receita aqui é um absurdo, né? Tesouro Selic total. Dívida subindo, mas a EBITDA acompanhando. Então é isso, né? Não tem muito o que falar. Deixa eu comparar aqui o FFO com a dívida, bem tranquilo. Então é isso, né? Dívida equilibrada, apesar de estar crescendo, está equilibrada. O que não está muito legal é essa geração de caixa negativa, mas faz parte, né? E essa distribuição positiva acaba que o REIT ele é obrigado a distribuir parte, 90% do lucro, né? Então acaba distorcendo um pouco. Então, por mais que ele não queira distribuir, não gera caixa, ele tem que distribuir, né? Então é isso, cara. Eu vejo um bom REIT, apesar de ter de ser uma análise um pouco mais distorcida que o normal. É o top 1 empresa do planeta de data center, na minha opinião. Eu já trabalhei lá, então entendo um pouquinho melhor desse setor. Eu vejo aí como top mesmo. Os balanços são bem distorcidos, então você tem que olhar pelo FFO mesmo, não tem jeito, tá? Então é muito tranquilo. Eu vou dar uma nota. Eu não vejo assim no setor de data center uma melhor que ela. Então, assim, vou dar a nota máxima aí como se eu considerasse ela melhor, beleza? Mas, olhando assim no geral, eu vejo uma empresa top hoje sim, sofreu muito pouco a crise e tem tudo para continuar crescendo, novas tendências, conforme eu mostrei aqui no início da apresentação. O futuro para ela é promissor, né? Então, se eu olhar aqui as novas tendências, é muito promissor, beleza?